Presidente, o senhor falou agora há pouco sobre o ex-presidente Lula, sobre essa questão, e essa semana o Lula deu uma declaração dizendo que, se depender dele, ele acaba com os clubes de tiro no Brasil. O que o senhor acha? É vingança do presidente da República? É birra? Eu conheci o PT 10 anos antes dele existir. Eu conheci em 70, eu tinha 15 anos de idade, estava aqui em Eldorado Paulista, aqui no Vale do Rio Ribeira. Ele passou pela cidade, uma marca, armado, a história é muito longa, feriu 6 soldados, não era soldado, era soldado da Força Pública, da Polícia Militar, feriu uma mulher com um tiro na coxa, teve um ricochete, pegou na coxa da mulher lá, eu conhecia todo mundo, cidade de Eldorado continua o mesmo tamanho até hoje, em torno de, eu acho que não tem mais de 3 mil pessoas na área urbana ali, tá? Então eu conheci o modus operandi dele, como executaram o Alberto Mendes Júnior, a paulada, né, a golpe de coronhada, etc. Eles sempre usaram armas. Até o próprio segundo marido de Dilma, né, que faleceu, o Carlos Araújo, ele falou que ele falou, tinha uma novela numa TV, e no final da novela, por 4, 5 minutos, alguém falava. Né? Eu até tentei falar, aquela oportunidade, não consegui, mas vi lá a palavra do Carlos Araújo, que ele passou a lua de mel com o Dilma Rousseff, isso está em vídeo, e uma das ações que ele praticava ali na região da Baixada Fluminense era roubo de caminhão de carga para distribuir a população, pegava armas em quartéis e expropriava bancos. Tá? E eu lembro uma vez, vocês falaram de Guarúcha ou Guaíba, me entrevistando, queria me entrevistar, eu participava muito, era muito ativo, né? E de repente, para inquirir aqui o deputado Jair Bolsonaro, Carlos Araújo. Eu fiz esse histórico e falei, você pegava caminhões, carga de caminhões, armas em quartéis, e dinheiro em banco, por favor, entrega aí, ou usava arma? Quantos morreram nesse incidente? Acabou a entrevista, obviamente, né? Sim. Então, a arma é um instrumento que o mundo não abre mão. Quando eu falei agora há pouco aqui, o que é um país armado hoje em dia? É um país que tem artefatos nucleares. Se você é contra, a favor, não interessa. Interessa que eles têm. Eu lembro que o Enéas falava isso nos anos 90, ainda que o Brasil deveria ter uma bomba atômica, por exemplo. Lá o Enéas falava isso aí, etc. Depois botaram na Constituição a proibição, tudo bem, deixar para lá. Mas eu vejo semelhante. Você não tem como, numa terra indígena, explorar alguma coisa, como, por exemplo, na foto do João Madeira, explorar o potássio. Eu não precisava ter negociado com o Putin, no começo do ano passado, a manutenção de fertilizantes para o Brasil, que nós temos aqui. Mas em tudo quanto é área rica em alguma coisa, tem uma reserva indígena. Como, por exemplo, costumo dizer que o Roraima, pelo mapa metalogenético, né, eles têm uma tabela periódica embaixo da Terra. Para não me chamar de ignorante, tira os galhos, ok, pessoal? Tira os galhos, vamos me chamar de ignorante aí. Mas o resto que tem de material tem embaixo da Terra. Mais ainda, Roraima tem uma coisa fantástica, que um cara que eu tenho muito carinho por ele, eu chamo ele de Macuxi, é um tal de Deilson, lá, que mora lá em Roraima, e ele falou para mim sobre Vale do Rio Cotingo. Daí eu fui lá, sobrevoei de helicóptero e pousei numa aldeia, né? O que é o Vale do Rio Cotingo? Uma extensão de 12 quilômetros, numa diferença de altitude, né? Uma cota de 600 metros, um rio perene que tem água o ano todo, um volume constante. Ali você tem, no meu entendimento, não precisa fazer barragem, não. Né? Por outros métodos, você tirar a energia hidráulica, né? E abastecer, acredito, todo o norte do Nordeste e toda a região norte. Energia limpa. E isso você não pode fazer nada porque é uma reserva indígena. E quando eu pousei de helicóptero, fui conversar com as lideranças indígenas, e acredito, se quiser, o pessoal tem uma cabeça semelhante à nossa. É uma minoria, tudo bem, e quer se desenvolver. Para nós seria muito bom. Paga os royalties para ele, tá certo? Mas, presidente, teve uma invasão, de certa forma, pelo menos a informação que a gente tem, de garimpeiros. Muita gente que foi para lá de maneira ilegal mesmo. É o jeito certo de fazer de começar essa exploração? Não era melhor fazer isso de uma maneira que garantisse já desde o começo que tinha mais lei, mais vigilância, para evitar os conflitos, inclusive, que teve lá? A Constituição garante
a exploração em terra indígena. Falta regulamentar. Nesse nosso projeto de 21 tinha isso dentro. Agora, eu não sou historiador, posso estar completamente equivocado aqui. Mas o homem é apaixonado por descobertas, né? Eu acredito que o Tratado de Tordesilhas de 1494 nós ultrapassamos com os bandeirantes, com bandeiras e com os garimpeiros, atrás da esmeralda, atrás de ouro. Isso fez com que o Brasil passasse de 1/3 para 3/3 o seu tamanho com esse tipo. Agora, quem é o garimpeiro? Meu pai garimpou por pouco tempo, poucos anos. E é uma coisa que está em você. Eu lá em Niniuaque, Mato Grosso do Sul, que eu servi por 3 anos lá, eu tinha um jogo de peneira, 4 peneiras e uma bateia na minha Brasília. E quando... Brasília. Minha carro meu era Brasília, dupla carburação. A maior desgraça que eu fiz, né? Porque a dupla carburação em terreno de terra, ela desequilibra toda hora, acaba consumindo muito mais, né? Então eu era... Então é uma coisa que está em você, né? Eu, por exemplo, em 1985, se não me engano, eu vi na televisão Ouro na Cidade de Saúde, perto de Jacobina, Bahia. No dia seguinte, eu peguei mais 5 voluntários e fomos lá garimpar lá. Até perguntaram quando eu botei, achou alguma coisa? Falei, tivesse achado, eu estava aqui. Então é uma coisa que desperta a tua atenção, a tua curiosidade. O homem atrás de riqueza, de aventura, tá? Então eu acredito que o garimpo nos fez o Brasil desse tamanho que está aí. Mas não é uma coisa muito 500 anos atrás ainda? Olha, se você pegar, se fala em garimpo na Amazônia, você pega as Guianas ali, tem garimpo lá. Até na Francesa. E ninguém critica o que eles fazem. Como é que, quanto de terra, nós temos 14% do nosso território demarcado como terra indígena. As Guianas, são 3, né? Cada uma tem quanto por cento? Quase nada. Né? As Guianas, as duas, eu tive lá em Suriname, e tive também na Guiana mais à esquerda ali, que a inglesa ali. Descobriram petróleo há pouco tempo até lá. A reserva dessas dois países, né, é o equivalente às nossas reservas prospectadas até o momento. Então, é uma riqueza fantástica. E levei para lá na viagem, até a primeira viagem interrompi, porque o falecimento da minha mãe, e depois eu voltei com o ministro Bento, foi gente da Petrobras também, e começou-se uma conversação sobre a Petrobras entrar para essa prospecção lá. Não sei como é que está no momento esse caso aí. Então é um país fantástico, né? Agora você não respondeu a sua pergunta. Isso que eu ia falar, presidente. E os CACs? CACs e os clubes de tiro? Os CACs é um esporte, não é como em 1920, tivemos a primeira medalha olímpica com o Guilherme Paraense, né? Não é por causa disso. O esporte de tiro, eu tive nos Estados Unidos, uma das vezes que estive lá, tirei com a pistola .50. Então aquilo é um fascínio. E não vejo maldade nenhuma em quem queira atirar. Afinal de contas, a esquerdalha nunca abandonou a ideia de, pela luta armada, conseguir alguma coisa. Você vê que agora mudaram bastante, né? E estão mais com mentiras para conseguir chegar ao poder. Ou subornando, ou fazendo outras coisas que a gente não concorda aí. Então não vejo nada demais. Eu, por exemplo, não consigo dormir desarmado. Fiquei chateado na questão agora das ditas joias, né? Que tudo que se pegava lá no arquivo, estava cadastrado, entregava. E não gostei, fiquei chateado quando entreguei meu fuzil, que eu ganhei num dos países lá do mundo árabe. E na busca e apreensão lá em casa, atrás do cartão de vacina, né? Estava lá, pedi minha pistola, entreguei, falei, mas tem um detalhe, eu tenho 3 mulheres dentro de casa. Eu sou representante da República, bote uma guarda aí fora. Aí conversaram, uma hora depois resolveram deixar com a minha pistola. A arma de fogo é uma defesa. O senhor se sente mais seguro mesmo? Seguro, eu não consigo andar desarmado. Raramente eu estou desarmado, né? E quando o senhor foi assaltado, levaram uma arma sua? Foi em 1995. Existe, nada é perfeito. Eu tinha ido à praia uns dias antes, e um filho meu, não sei qual foi, né? Ele me deu um golpe lá e eu tive um problema na costela. E eu estava andando com a minha moto, meio tipo assim, um cara que não tem muita experiência com moto, apesar de ter. No Rio de Janeiro você não vive, não passa uma semana. Túnel Rebouças, Avenida Brasil, se não for bom motociclista, tu vai morrer. Eu estava indo para
da Tijuca para Bento Ribeiro, e o túnel Noel Rosa ali, né? Quando eu parei a moto, um cara chegou, moto atrás de mim, o cara me deu uma pancada aqui atrás, porra. Eu parei, o cara apontava na minha cabeça, tá? Deixa a moto ligada. Eu desci a moto, confesso que dá um branco em você, não adianta falar que tu é machão, para mim deu um branco, pô, que a surpresa não é fácil, né? E sim, eu estava pronto para reagir, né, esperando a oportunidade, o cara apontando, daí o cara botou a arma, abaixou a arma assim, o outro cara estava subindo na moto, daí o cara falou, volta que ele tem. Porque na carenagem da minha moto era escrito Cap Bolsonaro 1720, era meu número de candidato. O cara viu que era militar. Daí o cara veio, levantou minha camisa, tá atrás da pochete tinha uma Glock, que tinha munição na câmara, ele tirou e passou, passa uma história na tua vida, né? Na cabeça. E foi embora. Eu sentei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ainda bem. Bem, 2 dias depois nós recuperamos a moto e a pistola na favela Roberto Carlos e Acari. Foi o 9º batalhão que, na verdade, recuperou isso aí. Mas o que aconteceu de fato, vamos ver depois, lá tinha um traficante, lá, um tal de Jorge Luiz, que era conhecido como dono de um harém, e talvez algum paraquedista lá falou com ele que ele recebeu lá a moto e a pistola em troca de alguma coisa, né? Droga talvez, e resolveu, em 85, eu tinha no 2º mandato deputado federal, daí foi telefonada para o 9º batalhão da PM e o comandante, tal de Ângelo, se não me engano o nome dele, foi lá e trouxe de volta a moto e a pistola. Faltava apenas um cartucho. Agora, presidente, essa história que o senhor passou, o senhor mesmo passou, não é um motivo para ter pelo menos um registro mais rigoroso das armas que as pessoas são proprietárias? Tem que estar rigoroso demais. Tem um registro. É feito, não é qualquer um que pode comprar uma arma no Brasil. Era impedido comprar arma. Você pode ver, o PT não respeitou o referendo das armas. Está bem claro, pode ou não comercializar. E o não, né? O não pode, né? Eu resumindo, passamos a ter o direito de comprar munição. E o PT, como é que ele brecava isso aí? A comprovação da efetiva necessidade. Até o meu filho Eduardo, essa semana, para renovar. Não foi o Carlos que teve? Para renovar, foi negado pela Polícia Federal. Se ele tivesse essa percepção, ele podia ter renovado antes de vencer o ano passado, não ia ter dificuldade. Então está na cara que a Polícia Federal foi orientada, né, certamente, não posso garantir, pelo ministro da Justiça, esse que entra em comunidade, que eu não vou com carro blindado, mas ele vai, não sei qual poder que ele tem de ser imune a possível ato de violência nessas comunidades. Onde ele foi, você puxar os registros aqui, há aproximadamente 10 anos, teve um Flamengo, um Botafogo e Santos, e um santista retornando, entrou lá e foram alvejados, foram feridos, não morreu ninguém, mas foram feridos. Ninguém perguntou, ninguém falou, para aí, não, meteu fogo logo, tudo bem. Então, o Flávio Dino tem esse poder aí, talvez, aí de um repelente, entendeu, né? Repelente contra antibala aí. Você pode ver, o meu filho, se você pegar as imagens do caso Adélio, em Juiz de Fora, você vê o Adélio chegando perto de um carro nosso, né? E do nada meu filho entra no carro. Ele ia para ser meu filho, talvez para executá-lo ali. Porque uma coisa é se matar você, está fora de combate. Se matar um filho teu, talvez ele fique fora de combate também. Teve também o Adélio indo no mesmo clube de tiro em Santa Catarina do meu filho também lá. Tá? E muitas vezes eu já recebi, antes de ser presidente, ameaça, nem divulgo. Não vou ficar chorando, estão me ameaçando aí. Até porque quer fazer uma ameaça. Sim, meu pai sempre dizia... Fator surpresa, né? Meu pai faleceu em 95. Não se preocupe quando tem barulho, se preocupe com o silêncio. Então, experiência de vida. Agora, é uma perseguição em cima da família, não deixa de continuar sendo, em todos os aspectos, até essa questão de armamento. Você pode ver, quando você sobrevoa por aí, tu olha para fora, você vê muitas vezes até à noite, né, uma luzinha escondida lá. Como é que pode aquele cara viver desarmado naquele local? Não é de onça, não, que quase não tem mais por aí. Mas viver desarmado num local como esse aí. Hoje em dia você não vê. Você viu que caiu muito a questão de furto e roubo de defensivos agrícolas, Você não viu o MST trabalhando, agindo comigo. O MST ficou... Tomamos outras medidas, mas o armamento ajudou a inibir o MST.